Eu acho que o Fluminense é um clube em busca de se reencontrar, né? A gente está vendo que está confuso. Ou foi campeão da Recopa, né? Não dá para a gente desconsiderar isso. O time como ganhando. Eu estou travando agora que eu quero falar do Fluminense, eu estou Tá travando. travada, Mili. Não, voltou, Voltei? voltou. Foi rapidinho, Voltou. 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 Tá. Então eu acho que o Fluminense é um clube em busca de se reencontrar. A coletiva do Diniz foi muito avaliada pelo tom, né? Então todo mundo, ninguém gostou do tom, inclusive eu, né? Mas ali foram ditas coisas que eu acho importantes a gente pensar. Ele falou o seguinte: faz um tempo que eu não via voltarem três coisas importantes para esse time: solidariedade, fome e coragem. O segundo jogo teve isso. O primeiro jogo, principalmente o primeiro tempo, foi medonho, né? Contra o Flamengo, eu tô falando, semifinal do Carioca. No segundo jogo, de fato, eu acho que esses três ingredientes voltaram. E o Fluminense não teria sido campeão em 2023 sem esses ingredientes. Foi uma Libertadores para fortes, porque o Fluminense teve que buscar resultados que eram, se não eram impossíveis, eram bastante improváveis, né? Aquele jogo os dois jogos contra o Inter, eles transitaram dentro do universo da improbabilidade, gente. Aquilo, até hoje eu revejo e falo, não é possível, não vai conseguir, né? Tanto o primeiro quanto o segundo. Primeiro, um empate absurdo, time com um a menos, jogando pior, consegue empatar. E no segundo, aquela virada que todo mundo lembra. Então, eu acho que o Fluminense está em busca de se reencontrar. Houve coisas muito boas nesse jogo contra o Flamengo. O Fluminense jogou melhor no primeiro tempo com um time que hoje eu considero o melhor time do Brasil. E contra uma defesa que está sendo construída com uma certa excelência. Essa defesa do Flamengo, eu vi ele jogando no campo. É diferente, né? Você vê pela TV e você vê no campo. A movimentação é impressionante. É bastante impressionante. Então, o Fluminense foi superior ao que eu considero o melhor time do Brasil hoje, por 45 minutos. Tem ali coisas acontecendo. Né? A minha crítica às coletivas, vou repetir, o Diniz errou no tom. Mas eu acho que a gente está numa fase da gente também se colocar, se implicar nas questões. As perguntas feitas, às vezes, elas são passivo-agressivas. Elas são perguntas que carregam uma certa cutucada. Então, eu acho que talvez a gente devesse, enquanto classe jornalística, repensar a forma como essas coletivas acontecem. Primeiro, elas acontecem num ambiente de absoluta tensão, né? Especialmente depois de mata-mata. Quantas vezes a gente viu, e a gente veio aqui criticar, treinadores serem grosseiros depois de uma derrota? Muitas e muitas e muitas. Né? E mesmo depois de uma vitória, gente, né? Acontece. Mili, Elas são constrangedoras. Mili, deixa eu só fazer um comentário. Eu concordo com você. Mas ele não foi só agressivo, ele foi míope. Ele assistiu um jogo que só ele assistiu. Então, Acho que a crítica principal é essa. Eu nem sei se é essa a crítica principal, Marília. Sabe por quê? Porque eu acho que ele viu coisas que talvez a gente não tenha visto. E ele falou sobre elas, mas ninguém parecia querer ouvir. As pessoas batem sempre numa mesma tecla. Sim, é estranho, Renato Augusto e Ganso. Mas no segundo tempo do primeiro jogo, né, a coisa até que deu uma funcionada. É estranho um ponta esquerda na lateral direita. Sim, mas taticamente funcionou. Tem coisas ali que funcionaram. Não, me desculpa. Não funcionou, não. O Marquinhos não jogou nada. O Marquinhos não jogou nada ali. Tecnicamente não funcionou. O que aconteceu, na minha avaliação, é muito parecida com a do Diniz. Taticamente funcionou. O Fluminense dominou aquele primeiro tempo. Tecnicamente não funcionou. Não deu um chute a gol, Emílio. Não deu um chute a gol. Não, tudo bem, eu estou te falando taticamente funcionou. Gente, assim, é uma. Que tático é esse? Um domínio tático. O Fluminense teve um domínio tático. A bola para lá e para cá e não dá um chute a gol. Você ser superior. Você estava jogando contra o melhor time do Brasil hoje, a melhor defesa do Brasil. Você. Mas, gente, assim, não. Então se a gente vai. Peraí, Renato, só um minuto. Se a gente vai analisar resultado, um programa como esse não precisa existir. Tá certo? Não, claro que tem. Claro que tem que existir. Claro que tem que existir. Não. Então a gente vai ser comentarista de resultado. Eu acho que houve coisas boas, eu vejo coisas boas e coisas ruins naquele Fluminense. Vejo coisas ruins e vejo coisas boas. Como eu acredito que é um Fluminense tentando se reencontrar, tem ali uma faísca para pegar de novo. Vejo assim, um time cansado, um time que ganhou muita coisa, então emocionalmente ele está complicado você manter esse nível. Eu vi coisas boas. A coletiva é um confronto.
de novo. Essas coletivas, como um confronto, elas não são agradáveis de ver. Eu só estou querendo incluir nessa desagradabilidade, nem sei se existe essa palavra, o nosso papel também. Porque muitas vezes as perguntas são agressivas, passivo-agressivo. É isso que eu quero dizer. Mili, eu só quero dizer para você o seguinte, quero discordar, respeito a sua opinião, claro. Você sabe que eu sou teu admirador, adoro o seu trabalho, mas você está vendo coisas que não aconteceram. O Fluminense não foi melhor do que o do Flamengo no primeiro tempo. Eu não falei que... O Fluminense não deu um chute a gol. O Fluminense não deu um chute a gol. O Fluminense levou um gol. Se não fosse a maluquice do VAR, não teria sido anulado. Ah, não, Renato. Sim, pelo amor de Deus. Renato, você está falando que o Flamengo foi superior ao Fluminense no segundo jogo, no primeiro tempo do segundo jogo? Não foi. Mili, quantas defesas o Rossi fez e quantas o Fábio fez? O Fábio fez pelo menos 2 grandes defesas. O Rossi, se tivesse entrado de smoking branco, teria saído branco, impoluto. Então você está me dizendo que o Flamengo foi melhor do que o Fluminense no primeiro tempo do segundo jogo? Claro, foi mais objetivo, claro que foi. Mas eu acho que... Você considera ser melhor? Não estava discutindo para lá e para cá, tomando para cá, tocando para lá e para cá. Eu também acho que o Diniz não estava discutindo isso. Eu também acho. A gente está deixando... A gente está deixando de ver... Gente, o Diniz quis contrapor a crítica do Ganso com o Renato Augusto no primeiro jogo, que ele considera rasa, e eu considero rasa a ideia que ele teve de juntar os dois, dizendo que ninguém fala porque ele escalou o Marquinhos na lateral direita. Foi um erro brutal botar o Marquinhos na lateral direita. Eu não acho, Renato. Eu não acho. Ele não jogou nada, Mili. Ele não jogou nada, Mili. Ele não jogou, mas taticamente o Fluminense estava bem. Eu não acho que foi um erro. E acho que a gente está se prendendo... Ele não jogou nada e você acha que não foi erro? Não acho que foi erro. Não acho que foi erro. Eu vi o Fluminense melhor com ele ali. Não acho que foi erro. Aí eu acho que a gente está se prendendo numa discussão de dados objetivos e a gente está deixando de aprofundar e analisar outras coisas. O Flamengo ganhou merecidamente, foi melhor, foi 2-0 num jogo de 180 minutos. Mas houve coisas ali no Fluminense que eu considero que tenham sido boas. E ninguém, a gente não pode falar sobre isso. Então, o que eu acho, olhando aqui um pouco de fora, né? Essa dinâmica das coletivas, elas têm sido, de fato, hostis, muito por conta de ser a única oportunidade de um debate, de um diálogo, de uma pergunta ou de uma resposta, né? Então, o treinador já vai... E também tem uma mistura grande na nossa profissão de jornalistas, influencers e tal, e muitas vezes isso em alguns clubes pode, outros clubes não pode. Às vezes o treinador espera um torcedor do lado dele para levantar a mesma bandeira e não gosta de certa pergunta. Eu acho que está muito confusa essa história toda, muito confusa. É até curioso a gente notar, né, Maria? O Thiago estava falando da seleção. Hoje, a proximidade maior que você tem de jogador e treinador é na seleção. Era o contrário na nossa época, né? É o contrário. Então, hoje você está lá, ele tá resvalando com o Dorival, com os caras que chegaram, com o cara no hotel. Isso não existe no futebol. Agora, os treinadores, sendo assim a regra de dar entrevista todos os jogos após as partidas, eles têm que se preparar para tal. E acho que eles não estão preparados para tal. Para discutirem, para ouvirem, para contraporem, mas preparados para qualquer pergunta que surgir, né? Eu acho que o Diniz, do jeito dele, e o Abel, do jeito dele, até por serem técnicos agora muito sólidos nos seus clubes, e de ideias e personalidades fortes, eles já vão com 10 pedras na mão. Eu lembro, por exemplo, de uma pergunta que eu achei super pertinente na Libertadores do ano passado, num dos jogos que a Mili lembrou, do Fluminense e Inter, no Maracanã, na partida de ida, em que o Diniz não quer substituir o Samuel Xavier expulso, espera o final do primeiro tempo e toma o gol. Leva o gol. A pergunta é se você se arrepende de não ter trocado um jogador nesse período, ter queimado uma troca antes de esperar o intervalo. Cara, é uma pergunta completamente pertinente. Você não se arrepende?
E assim, nem todo mundo pensa como o Diniz ou pensa como o Abel. Ainda bem, senão, cara, eu não teria porque é um na extrema daqui e outro na extrema de lá, em relação ao futebol. Eles não. E são igualmente competentes. Agora, eles não são perfeitos, eles não são incriticáveis, eles podem responder perguntas desconfortáveis, faz parte da função. Ou então, eles fazem que nem o Tite, coloca lá o filho, o irmão, o tio, o sobrinho para responder junto deles, porque senão fica difícil junto deles, porque senão fica difícil. Só tem uma diferença. Eu acho que tanto o Abel como o Diniz, ele, como eu sempre falo isso, eles pregam para convertidos. Então, há uma congregação de pessoas que concordam com o Abel e uma congregação de pessoas que concordam com o Diniz. A diferença acho que da virulência do Diniz na coletiva é que os blogueiros palmeirenses são todos devotos do Abel. Mas os blogueiros do Fluminense não são todos devotos do Fluminense. Você tem toda a razão. Do Diniz. E ele se sente muito incomodado de ter dado, e me parece bem claro, isso já falei com ele outras vezes ao vivo lá na TV aberta, me parece bem claro que ele não se conforma com o fato de ter feito o que ele fez com o Fluminense de forma inédita e ainda assim não ter convencido os seus. Não é nem os outros. 100%. São os 100%. Porque o Abel é 100%. Os seus que ele chama de falsos tricolores. Falsos tricolores. Isso, então, mas, gente... Acusar o cara que critica ele de falso tricolor. A leitura... Peraí, só um instantinho, querida. A pergunta Gerson Renato Augusto sequer foi feita nessa coletiva em que ele teve o ataque de pelanca. É porque ele estava com aquilo aqui atravessado, entendeu? Então, ele, diante de uma outra pergunta, ele veio puxar que Gerson Renato Augusto, que foi criticado, tá? E aí saiu a contar vantagens que não deram certo. Eu botei o Marquinhos na lateral, eu botei um volante como zagueiro, e ele não conseguiu fazer um gol no Flamengo. Ele não conseguiu dar um chute na direção do gol. O único chute que foi na direção do gol bateu na trave, foi do Renato Augusto. Insisto, se não tivesse o Rossi, se tivesse um Cone no lugar do Rossi, o Fluminense não teria feito gol, porque ele não acertou dentro dos 3. Então, eu entendo a Mili falar da ideia tática. O que eu discordo de você, querida, é porque a ideia tática, na minha cabeça, no jogo que eu vi, não deu certo. Dominar a bola e ficar tocando para lá e para cá não é futebol. É feito eles, aquele prazer que eles tiveram do jogo contra o Liverpool, que tomaram de 4, de ter feito uma jogada que saiu desde a defesa e foi ali ao ataque. Olha só o toque de bola do Fluminense. Gente, foi 4-0 para o Liverpool, pro City. Então, eu vou só falar duas coisas rapidinho. Assim, a leitura da Marília é perfeita. E eu também não entendo por que é que o Diniz, tendo feito o que ele fez, ainda é criticado nesse nível. Outra coisa, porque é isso, as pessoas vai ter que ganhar sempre tudo. Outra coisa que talvez a gente precise rever é assim, nada é definitivo, né? A gente trata as coisas como se elas fossem absolutamente definitivas. Perdeu o Carioca, que horror, fez tudo errado. Não, as coisas não são assim. Ainda mais porque a gente está falando de estaduais. A gente está num processo. A gente precisa distinguir derrotas de derrotas, vitórias de vitórias. E não tratar toda derrota como profana e toda vitória como sagrada. Porque, às vezes, uma derrota é sagrada e uma vitória é profana. Porque as coisas estão em construção. Então, o ano passado, ele foi ridicularizado o ano inteiro. E ele fez o que ele fez. Deve ser difícil para ele. Gente, eu não conheço o Diniz, tá? Parece que eu conheço o Diniz. Eu não conheço, nunca encontrei o Diniz na minha vida. Nunca falei com o Diniz. Parece que eles estão aqui, né? Tipo, defendendo um cara. Mas ele anda habitando os seus sonhos, que eu fiquei sabendo. Exato. Sim. Quero conhecer, quero dar um abraço. O que eu acho é o seguinte, você imagina o cara fazer o que ele fez, propondo um futebol contra-hegemônico e se continuar a ser criticado nesse nível. Eu não estou defendendo A ou B, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente só está habitando os extremos e tem vida na nuance. A gente não está conseguindo falar da nuance. É esse o meu argumento. E toda vez que eu vou falar da nuance, eu apanho, porque não existe ainda esse debate. Não, deixa eu te falar. Nuance é bola na rede. Nuance é bola na rede. Nuance é bola na rede. Temos superchats em sequência elogiando o nível do nosso debate. Então, David Souza diz que discordância e desavença com classe e educação é disso que a audiência gosta, bom debate. A gente tem o Fernando
falando que o dinizismo praticou o rodízio de faltas e antijogo, então Sim, deu o que praticou, falar aqui. praticou. Você não apanha coisa nenhuma. Quem apanhou... Opa, peraí. Opa, quem apanhou, na verdade, essa semana foi o Fluminense, não você. Quem apanhou do Flamengo foi o Fluminense e não você. Fica tranquila. E também o São Paulo, Novo Horizontino, não deu tempo, mas nesse final de programa eu vou estourar o tempo, porque eu prometi, tem várias pessoas cobrando, porque, né? Às vezes a gente fala com segundas intenções e fica só a letra fria da declaração.